Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Oh Espírito Santo. Toma este lugar, Espírito. Toma este lugar, Espírito Santo. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Ai, irmãos, eu vou tentar pregar nessa noite. Vamos lá. Nós vamos a partir do versículo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vistes, vem dispensando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Nós começamos estudando o livro do profeta Joel. E dentro do livro do profeta Joel nós vamos encontrar algumas características muito peculiares do próprio livro. Porque nós sabemos que o livro do profeta Joel, ele é considerado o livro dos profetas que está na categoria dos profetas menores. E o livro do profeta Joel, apesar de ele estar falando de um tempo presente, naquele momento do povo, cerca de 850 anos antes de Cristo, ele também passa a ser um livro que vai falar do passado do povo de Deus, e vai falar de um futuro que já aconteceu, e vai falar de um futuro que ainda vai acontecer. Então nós podemos dizer que o livro do profeta Joel é um livro que, ao mesmo tempo que ele é histórico, ele também é um livro que ele vai ser apocalíptico. Ele vai trazer uma verdade sobre os últimos dias da igreja na terra. O livro do profeta Joel, ele não vai apenas descrever um acontecimento catastrófico que aconteceu no seu tempo, mas ele vai descrever acontecimentos que está acontecendo na nossa atualidade, que é a preparação da noiva para encontrar com o noivo. Amém? E muito bem, o texto, senhores, que nós acabamos de ler aqui nessa noite, no seu contexto, no capítulo 2, nós vamos ver um acontecimento histórico para o povo de Israel. Após a ascensão de Jesus, no capítulo 1, verso 8, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos: vocês não podem sair de Jerusalém, vocês fiquem em Jerusalém, recebam o Espírito Santo, e depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Nós pregamos no domingo retrasado e falamos vivendo sobre uma nova direção. Quantos lembram? Vivendo sobre uma nova direção, nós falamos sobre a direção do Espírito, o que é ser guiado pelo Espírito. E hoje nós vamos dar um pouquinho dessa continuidade, falando um pouco mais sobre isso. Amém? Muito bem. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele vai expor um acontecimento histórico. No capítulo 1, nós vemos a ascensão de Jesus. E logo após, no capítulo 2, nós vamos ver os discípulos agora reunidos, todos em um mesmo lugar. E eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante aqui. Eram cerca de 500 pessoas que estavam na ascensão de Jesus, na despedida de Jesus.
A ordem de Jesus foi para todos. Gente, fiquem em Jerusalém, se reúnem em oração, busquem em oração, clame, invoque, peça ao Pai, porque virá outro Consolador, e esse outro Consolador que vier, Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. A ordem não foi para orar um dia, 2 dias e parar. A ordem foi: ora até o Espírito Santo vir. Eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante. Uma das maiores dificuldades, e nós vimos falando hoje com a irmã Carla sobre isso, uma das doenças do século é a famosa ansiedade e depressão. O que é a depressão? A depressão, irmãos, ela é excesso de passado. A depressão, ela é causada pelo excesso de passado. Uma pessoa é sobrecarregada com os erros do passado, com situações do passado, e isso vai causando um câncer espiritual na vida dessa pessoa, e ela vive ali com sintomas horríveis. E é tão interessante que a depressão, ela, além de ela causar no psíquico, ela vai também desenvolver as doenças psicossomáticas. Não é isso, pastora Patrícia, que estudou um pouquinho sobre isso? Essas doenças que muitas pessoas vão acabar desenvolvendo é por terem a tal depressão. Eu tenho aqui bem na minha frente uma quase já psicóloga. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, gente? Logo, logo aí vai estar. Temos uma psicóloga na igreja. E ela vai saber um pouquinho mais daquilo que eu estou falando. Já a ansiedade é excesso do futuro. A pessoa fica tão preocupada com coisas que vão acontecer, e ela passa a imaginar situações que podem acontecer como se já estivesse acontecendo. E isso torna um turbilhão dentro dela, um furacão dentro da pessoa. Agora olhem para mim. Essa doença chamada depressão e ansiedade está atingindo praticamente 70% da população da terra. Isso é muito sério. Olhem para o pastor João. Essa doença chamada ansiedade e depressão, eu repito, está atingindo praticamente 70% da população da terra. Existem crianças depressivas, existem crianças já com 5 anos de idade ansiosas. E para os irmãos que são assim da minha época, não que eu seja velho, irmãos, não sou velho, nós não sabíamos nem o que era isso. Eu lembro que no nosso tempo de infância, não sei se o irmão Francisco foi assim, nós fazíamos nossos brinquedos, né? Quem aqui que já andou aqui, irmãos, naqueles carrinhos de rolemã? Que vocês jovens aí, geração Nutella aí, não andou disso não. Carrinho de rolemã. Já mesmo. Já, que legal, gente. E aquele negócio que a gente colocava assim uma tabuazinha, né? Ou então colocava e a gente descia no morro assim, num teste, jogava, escorregava e não estava nem aí. Assim. Quem aqui já tomou banho de chuva, querendo tomar banho de chuva? Estava dentro de casa, começou a chuva, arrancou roupa, correu para o meio da rua para tomar banho de chuva. Hoje em dia a gente pega 2 pinguinhos de chuva, tá? As crianças, antigamente, elas faziam os seus brinquedos com barro, com lama. E as mães olhavam para aquilo e falavam assim: olha que lindinho que meu filho fez. Hoje em dia uma mãe vê um menino correndo, fazer um negócio: sai dessa lama que eu te quebro. E coloca um celular na mão da criança. Ainda bem que as crianças estão tudo lá atrás, sendo ministradas. Agora olhem para mim. Ao longo do tempo, a nossa sociedade, ou melhor, o mundo, veio perdendo uma característica. A pastora Patrícia falou algo para mim há mais ou menos 2 décadas atrás. A pastora Patrícia falou algo para mim mais ou menos 2 décadas atrás. Imagina a idade dessa mulher. Ela falou algo para mim, falou assim: olha, nós estamos vivendo um tempo perigoso, aonde
há 2 décadas atrás. Ela falou assim: aonde as pessoas estão sentadas na frente de uma televisão e não precisam mais se levantar para mudar um canal de televisão. Elas, com controle remoto, ela faz tudo. Ela desliga, liga, e o controle já fica no sofá, porque só se sentou ali já era, não precisa mais levantar. E com isso, o pastor João ganhou alguns quilinhos a mais. Nós vamos nos acostumando com a modernidade, com a tecnologia. E isso não é ruim, irmãos, até um certo ponto. Lá em casa, em vez de quando, agora que nós paramos mais de fazer isso, em vez de quando lá em casa, a minha filha, uma estava no quarto, a outra no outro, outra na sala, outra na cozinha. E às vezes não estava com muita vontade de conversar, de ir lá conversar com ela, mandava uma mensagem no celular: Larissa, faz isso aqui para mim. A gente se comunicava pelo celular: estou indo aí, pai. Larissa, pega isso aqui para mim. Porque a tecnologia, ela chegou de uma forma muito envolvente. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia está roubando das famílias a comunhão. Lá no Nordeste, normalmente quando nós costumamos viajar para lá, pastora, a Patrícia gosta muito disso, nós nos reunimos com parte da minha família, que é lá do Nordeste, e nós colocamos cadeiras nas calçadas, e nós ficamos com pouca iluminação, então a gente consegue ver as estrelas, a gente consegue ter uma visão das estrelas. Nós sentamos nas cadeiras e ficamos horas e horas conversando. Irmãos, e tem assunto. Porque quando a gente acha que um vai acabando o assunto, o outro já puxa o outro. E ali a gente passa horas e horas conversando e ainda tem mais assunto para o dia seguinte. E como eu amo estar naquele lugar. Você chega na cidade do interior, você vai passando nas ruas, a pessoa já te oferece um café. Bora, compadre, toma um café. Entra aqui, bota tomar um café. Ainda existe aquelas pessoas que preservam os modos antigos. Mas a nossa sociedade pós-moderna tem perdido muito com a crescente tecnologia e suas funções ilimitadas. Pastor João, não estou entendendo nada, daqui a pouco você vai entender. Augusto Cury, ele vai... Eu leio muito Augusto Cury, e Augusto Cury ele vai defender muito a ideia de que nós estamos empobrecendo a nossa sociedade com excesso de tecnologia. Olhem para mim, qual foi a última vez que você conversou? Meninas, olhem para mim, qual foi a última, não precisa me responder, qual foi a última vez que você conversou com um poeta? Alguém que escreve poemas? Raramente. Talvez alguma, eu consegui, pastor, glória a Deus. Alguém que escreve poemas? Qual foi a última vez que você trocou um livro com uma pessoa? Eu tenho um livro aqui. Eu e a Joyce paramos até de trocar, né, Joyce? Às vezes quando a gente trocava livro e pegava um emprestado com outro. Qual foi a última vez que você foi e saiu da sua casa com o intuito de comprar um livro para você ler? Agora deixa eu perguntar para você. Qual foi a última vez que você pegou seu celular? Ah, mas tem muitas funções que são necessárias. Claro, com certeza. Então você é um pouco mais... Qual foi a última vez que você acessou o seu Instagram? Twitter? Facebook, quase ninguém está assistindo mais, né? Acessando mais isso, né? Então, nós estamos perdendo. E esses dias eu conversava com um pessoal da empresa em um treinamento, e eu falava para as pessoas, nada contra, irmãos, a estilos de música, né? Mas eu costumo dizer que quando você escuta determinados tipos de música, ela acaba se tornando para você uma cultura. E tudo aquilo que se torna cultura é copiável. Concorda comigo? Tudo aquilo que se torna cultura, para você é copiável. Sim ou não? Vou dar um exemplo. Se você olha uma menina agora, uma moça, passando na rua, com um tênis amarelo e outro verde. Se você vê uma moça passando na rua, você vai achar esquisito. Se você vê duas, você já vai ficar mais ou menos. Se você vê 10 passando, você vai querer comprar um igual. Porque se torna cultura.
É moda, é cultura. E a música não é diferente. E nós estamos agora com um estilo de música, gente, com o português todo maldizido. É nós vai, nós vem, nós foi, nós ia. Carrinho de mão também, Tem tanta coisa. E muitas vezes nós vamos ouvindo essas coisas, vai empobrecendo a nossa mente. Porque a gente passa a ter esse tipo de português como cultura. Muito bem. Quando nós paramos para analisar tudo o que está acontecendo na nossa sociedade, e ainda falando da depressão, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso. Nós vamos ver que o que acontece hoje nas redes sociais. Olhem para mim, jovens. Nem tudo que você vê no feed é verdade. Os feeds das redes sociais estão repletos de pessoas que estão sorrindo. Aí tem uns até que botam o pezinho para trás, hein? Assim. Porque tem que mostrar alguma coisa. E muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com isso, achando que a vida da pessoa é perfeita. E muitas vezes, ao pensar que a vida de alguém é perfeita, você acha que a sua vida é ruim. Você olha para a sua vida e fala: como eu gostaria de ter uma vida mais ou menos parecida com essa pessoa. Mas aquela pessoa que está postando não é a vida dela, ela está copiando uma outra pessoa, que copia uma outra pessoa, e assim vira um viral, vira um negócio esquisito. Então, olhem para mim nessa noite. Existe um ser que quer fazer parte de todas as suas escolhas. Esse ser, ele é um ser relacional, que se relaciona com o homem. Você pode conversar com ele de manhã, de tarde, de noite. E se você quer ser diferente, seja cheio do Espírito Santo. Se você quer ser diferente, seja cheia do Espírito Santo. Você não precisa copiar modo de falar, modo de vestir, modo de se alimentar. Você não precisa. O que você precisa é ser cheia do Espírito Santo. Porque uma vez cheia do Espírito Santo, você vai ser diferente. E ao invés de você ser influenciável, aliás, influenciado, você passa a ser uma pessoa que vai influenciar outras pessoas. E sabe o que o Espírito Santo faz quando ele chega na vida de alguém, Jennifer? Ele não vai transformar apenas a cor das unhas, a cor do batom. Ele não vai transformar, não é isso, não é sobre isso. Ele começa pegando você por dentro. Ele começa quebrando estruturas antigas aqui dentro. Ele vai pegar aquela casinha toda desorganizada, com telhados velhos, com encanação ruim, e ele vai pegar aquela casinha e vai começar a trabalhar nela. E muitas vezes vai ter que derrubar paredes antigas que estão erradas. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele pega um vaso para trabalhar, a palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo. O Espírito Santo de Deus, olhem para mim agora, e aqui eu começo a pregar. O Espírito Santo de Deus, quando chega na vida de alguém, quando alguém é empoderado pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa muda a sua característica. Como assim, pastor? Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, tudo que era do passado ficou no passado e tudo passa a ser novo. E o texto que nós acabamos de ler vai falar da vida de um homem chamado Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele andava com Jesus, mas andava armado. Alguém falava alguma coisa para ele, já queria puxar a espada. Ele estava com Jesus todos os dias, gente. Pedro levantava com Jesus, saía para o ministério com Jesus, andava com Jesus, mas ele andava armado. Mas agora, quando Pedro,
ele se enche do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que veio o Espírito Santo, aquele Pedro que havia negado Jesus, aquele Pedro que quando alguém perguntou, você é um dos que andava com ele, ele ia falar, eu não conheço nem esse homem. Mas agora ele recebe o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e quando ele recebe o Espírito Santo, vão se levantar os cretenses, vão se levantar pessoas de toda parte do mundo que veio do mundo antigo, que foi a Jerusalém, e vão dizer, esse povo aqui estão todos embriagados. Ele se levanta e fala, não, esses homens não estão embriagados, sendo a 3ª do dia. O que aconteceu com eles foi o que está escrito no livro do profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A promessa foi feita a Joel cerca de 850 anos antes de Cristo, e vai se cumprir agora lá em Pentecoste, parcialmente, não se cumpriu totalmente, porque a ordem do Senhor foi, clame para que o Espírito Santo venha. E deixa eu dar uma notícia para você, boa. O Espírito Santo chegou no último dia da festa de Pentecoste. Ele não voltou mais, ele continua na terra. A ordem agora não é mais para que o Espírito Santo venha, é para que você receba. Ele já veio. Nós não vamos aqui fazer clamor para que o Espírito Santo venha, ele já veio, ele está aqui, irmãos. O grande problema é que nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós estamos tão sujos por dentro, que nós não permitimos que ele entre. Agora olhem para mim, que isso aqui é muito sério. Esse Pedro, esse cara que andava armado, quando Jesus foi preso, ele puxou uma espada e quis partir para a briga, ele quis partir para a confusão. Jesus olha e fala, não, Pedro, quem fere com espada será ferido, Pedro. Não é sobre isso. Agora esse Pedro cheio do Espírito Santo, aqui ainda em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele vai ser interrogado, posteriormente ele vai ser preso por amor a Cristo, e quando ele é açoitado, vão soltar Pedro, e a ordem para Pedro é, ô Pedro, nós vamos soltar você, João, só que a ordem é que vocês não falem mais nesse nome, não pregue mais essa crença aqui. E Pedro falou assim, ó, isso aí eu não vou prometer para vocês não, gente, isso eu não posso prometer para vocês não, se quiser me deixar preso até pode me deixar, mas se me soltar eu vou falar dele, porque uma vez cheio do Espírito Santo você passa a ter coragem para enfrentar os problemas do dia seguinte. É por isso que você não pode sair daqui hoje sem ser cheio do Espírito Santo. Existem pessoas que estão em nosso meio, que estão com medo da segunda-feira, dos problemas que tem que resolver na segunda-feira. Existem pessoas que estão aqui em nosso meio hoje, eu falo pelo Espírito Santo, que estão preocupados como que vai ser o dia do amanhã. Existem pessoas que estão aqui hoje, que estão sofrendo de ansiedade. Pastor, você acabou de falar que 70%. Como que não tem pessoas? Mas o Espírito Santo está falando exclusivamente com uma pessoa que entrou aqui hoje e disse, eu não suporto mais, por causa de ansiedade, preocupação com o dia do amanhã. E o Espírito Santo está dizendo assim, eu só quero fazer parte da sua casinha, porque se eu entrar aí dentro eu vou empoderar você. Porque quando o Espírito Santo vem e que ele toma alguém, quando o Espírito Santo levanta alguém, quando ele chama alguém, quando ele vem sobre a vida, quando alguém recebe o Espírito Santo, ele passa a ser direcionado por ele. E você não precisa ter medo do amanhã, você não precisa viver refém do seu passado,
Todas as vezes que Satanás se levantar para mostrar o seu passado, mostra a ele o futuro dele, que é no lago de enxofre. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, uma vez que você se lançou no Senhor, uma vez que você se entregou, tudo que é do passado fica no passado, tudo se fez novo, minha irmã. Se perdoe em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando para alguém nessa noite: se perdoe em nome de Jesus. Você precisa se perdoar. Tira esse fardo que não foi Ele que colocou sobre você. Olhem para mim. A Bíblia vai falar de um homem chamado Bartimeu. E a palavra Bartimeu não era o nome do rapaz. No grego, Bar significa filho de. Então nós vamos ter Bartimeu, filho de Timeu. Esse filho de Timeu, ele, segundo Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores do primeiro século da igreja, vai dizer que esse menino era um menino perfeito. Mas após o seu pai, como general de guerra, perdeu a guerra, a Bíblia vai dizer, Flávio Joséfo vai dizer que os seus pais são mortos na sua frente e posteriormente os seus olhos são vazados. Ele era uma criança perfeita. E quando Bartimeu estava mendigando, ele carregava sobre si uma capa. E a capa de Bartimeu era o que declarava a sua incapacidade. Era mais ou menos assim. Vocês já passaram, com certeza, por estacionamentos onde tem carro e tem aquelas pessoas que tem aquele coletezinho, né? Aqui dali fala que a pessoa é um vigia de carro, autorizado a estar ali. Sim ou não? Quando uma pessoa tinha uma incapacidade naquele tempo, o documento que testificava a sua incapacidade era a capa. Com a capa ele podia mendigar, sem a capa era suspeito. Então a capa, de uma certa forma, para ele, era um atestado de incapacidade. E agora, Bartimeu, sentado à beira do caminho, com sua capa da incapacidade, ele ouve dizer que Jesus estava passando por Jericó. Olhe para mim, isso aqui é sério. Ele ouve, ele estava cego, mas não estava surdo. Se existe alguém em nosso meio aqui que perdeu a visão, mas que ainda consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ele está dizendo: eu estou batendo na porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar na sua casinha, ele vai entrar e vai preparar um banquete, porque ele é um tipo de visita que quando chega, ele não chega para ir embora, ele chega para ficar. E quando ele vem, ele traz banquete. Então, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que está agora batendo, dizendo: eu quero você no mais profundo comigo, eu quero te pegar por dentro e te curar hoje. Ela canta sui, canta ser alamaia. Não seja resistente. Por que você vai ficar sofrendo? Simplesmente por orgulho ou medo de se jogar no Espírito. Se jogue, se lance. Deixa as pessoas olharem para você e falar que é doido. Deixa alguém falar para você assim: é maluco. E você vai falar assim: maluca não, eu sei. Aí a Bíblia vai dizer, já estou quase terminando, a Bíblia vai dizer que esse homem, Bartimeu, estava com seu atestado de incapacidade mendigando. E todas as pessoas que passavam por ele, ele pedia dinheiro. Mas agora ele ouve dizer que alguém poderia mudar a sua história. E esse alguém estava passando um pouquinho distante, mas ainda poderia ouvi-lo. Então, com os olhos vazados, sem enxergar, sem saber por onde ele estava passando, ele começa a gritar: Jesus, 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 filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Ele começa a clamar, ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão o repreendia para que ele se calasse. Ô cego, você está incomodando, olhem para mim aqui. A multidão dos teus problemas nesse momento pode dizer para você: cala a boca, ele não vai te ouvir. A multidão dos teus problemas pode dizer para você agora: cala a boca, ele não vai te ouvir. Mas aí é que quando alguém vai dizer para ele: é hora de calar a boca, você está incomodando o mestre. A Bíblia vai dizer que ele clama ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era a única esperança de Bartimeu. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus então para tudo. Irmãos, olhem para mim, isso aqui é muito sério. Toda vez que alguém clama, isso com sinceridade, Jesus para tudo. Você não entendeu? Eu estou dizendo para você que nesse momento, nesse exato momento, existem milhares de igrejas também cultuando ao mesmo Deus. Presta atenção. Apesar de existir milhares de igrejas nesse exato momento, em diversos tipos de línguas diferentes do que a nossa, em diversos tipos de culturas diferentes do que a nossa, ainda assim ele consegue ouvir separadamente o teu clamor. Esse é um Deus que relacional. Agora presta atenção, ele clama, Jesus para, e quando Jesus para, Jesus manda chamá-lo. E olha que interessante, Jesus vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Qual que eu posso fazer por você? Irmãos, se algum dia eu bater na sua casa com a cara de marimbondo, que estou assim uns 3 dias sem comer, me segurando no portão, e falar: irmã Flaviana, abre a porta. Se tu vir me perguntar o que eu quero, primeiramente um prato de comida. Agora Jesus olha para um homem que está cego, clamando: tem misericórdia de mim. O que mais esse homem queria da vida, gente, se não era voltar a ver? E por que Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque mesmo o Senhor Jesus sabendo das suas necessidades, você precisa confessar que você precisa de ajuda. A autoridade foi dada a um homem sobre animais, sobre toda a vegetação. A pastora Patrícia leu Gênesis aqui. Ele deu autoridade para o homem sobre a terra. Isso é muito sério. E toda vez que você clama por ajuda, você está pegando a autoridade que ele deu em suas mãos, está dizendo: Senhor, me ajuda com isso, que eu não sei o que fazer. Você está entendendo? Aí ele fala assim: calma aí, agora eu vou trabalhar, porque ela clamou. Mesmo sabendo das suas dores, é necessário você clamar e pedir por ajuda. Agora olhem para mim. Eu falei para vocês agora há pouco que 70% aproximadamente da população do mundo já sofreu ou sofrem de depressão ou ansiedade. E sabe qual mais estranho que tudo isso? Que a nossa população, eu já perdi um pouco as contas, mas nós temos aproximadamente 80% da nossa população se diz cristã, pelo menos se categorizam cristã. E como que essas quantidade de pessoas dentro de um recinto como este, clamando um Deus como esse, e consegue viver numa situação como essa? Olhem para mim, porque nem todos aqueles que se aproximam de Jesus se aproximam pela face. Boa parte das pessoas que se aproximam de Jesus se aproximam pelas mãos. E aqui é onde está o grande segredo do negócio. Todas as vezes, olhem para mim, todas as vezes que eu convidar você
para ir na minha casa almoçar comigo, eu não estou convidando você porque eu quero te dar comida, porque eu sei que você tem comida na sua casa. Se eu convido você para ir na minha casa comer comigo, é porque eu quero ter um momento de intimidade com você. E nós todos os dias vemos na casa do Senhor. Nós nos preocupamos em sair daqui com nossas mãos cheias das bênçãos, mas nós não nos relacionamos com Ele como deveríamos. E aqui está a grande diferença. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é a dádiva de alguns, dos cleros. O Espírito Santo é para todos. Do menor ao maior aqui nessa noite pode recebê-lo. Então, quando nós somos impactados com o Espírito, pelo poder do Espírito Santo, nós somos empoderados em todos os níveis da vida. Eu poderia passar a noite contando para vocês experiências que eu tive com o Espírito Santo já. Eu poderia passar a noite aqui falando para vocês sobre testemunhos tremendos que eu já vivi através da intimidade com o Espírito Santo. Mas o tempo não nos permite. Mas uma coisa ainda tem um tempo. E eu quero fazer isso nessa noite. Eu quero invocar o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Porque você só vai sair daqui da forma como você entrou se você quiser. Porque se você quiser sair daqui com a nova perspectiva de vida, com um novo direcionamento, você vai sair daqui assim. Eu não estou falando que você precisa pular, que você precisa gritar, que você precisa... Não. Eu estou falando que você precisa se jogar. Você não precisa cair. Amém, irmãos? Olha para mim. Chegou um tempo no meu ministério em que igrejas cheias assim, de um lado do outro, e eu ministrando, eu pegava o blaze e passava assim de um lado da igreja, só passava assim com a igreja caía toda, passava do outro, caía. Aí alguém vai olhar para mim hoje e falar assim: pastor, as pessoas não caem mais porque perdeu a unção. Olhem para mim. É porque hoje eu não derrubo mais elas por fora. Hoje é o Espírito Santo que derruba elas por dentro. Você precisa perder hoje. Você precisa perder hoje para você ganhar. Você consegue me entender? Você precisa perder essa quebra de braço, essa força que você está de resistência. Você precisa perder hoje. E perder hoje significa vencer amanhã. Perder hoje significa se jogar. Você consegue entender isso? Coloque sobre os seus pés em nome do Senhor. Consegue? Tem aqui. Vamos para a prática, irmãos? Eu queria que dessemos as mãos aqui. Feche esses corredores aí, em nome do Senhor. Aleluias. Nesse momento, pode dar as mãos. Isso, irmãos. Isso. Eu vou clamar o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo falou muito forte comigo. Olha para mim. Eu tenho mais certeza do que eu vou falar para você agora do que com a cor do blazer que eu estou vestido hoje. O Espírito Santo falou muito forte para mim, comigo aqui nessa noite. Que se nós clamarmos, Ele vai vir com intensidade muito grande. Porque Ele quer transformar a nossa casinha velha em um palácio para que Ele habite. O que nos impede são as distrações. E nesse momento você vai se desligar das distrações. Aí agora é você e Deus, cara. Agora é você e o Espírito Santo. Mas presta atenção. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos,
em Atos, capítulo 2, perdão, eles clamaram. Desculpe, qual o nome do irmão? Rafael. Rafael, me responda uma pergunta. Imaginemos, Rafael, que você chegue, imaginação, que você chegue nesse exato momento, agora posso chegar ao culto na sua casa, e sua casa esteja pegando fogo. Aí alguém está falando, misericórdia, a esposa, misericórdia. Não, calma. É só uma suposição. Imaginemos que sua casa esteja pegando fogo. E você vê fogo pegando na sua casa, e você vê fogo. E você vai ter que pedir ajuda. Afinal de contas, você está sem mangueira, você está sem nada. E esperar os bombeiros chegar, pode demorar um pouquinho, né? Como é que você vai chegar na casa do seu vizinho para pedir água? Eu imagino o Rafael chegando assim. Será se ele chegaria assim? Ô vizinho, deixa eu falar uma coisa, tá? Um foguinho pegando ali em casa. Tem como você me emprestar um balde de água para mim ver se eu consigo apagar ali? É assim que você vai clamar? Certamente não. Eu não sei o Rafael, mas se eu chegasse a ver essa situação, gente, está pegando fogo, está queimando tudo, me ajudem, gente, traz água, faça alguma coisa, ei, presta atenção. Se a sua vida nesse momento está passando por dificuldades, não adianta você simplesmente chegar, eu preciso de... Grita, clame o Senhor, invoque o nome do Senhor. Não basta apenas você simplesmente chegar, é momento de você clamar, invocar o nome do Senhor. Aquele cego, ele clamava e clamava cada vez mais alto, dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela foi por baixo e toca na orla do manto, diz o mestre. Meu Deus, os leprosos que tiveram encontro com Jesus, eles vão clamar, tem misericórdia, nós queremos ser curados. Todos aqueles que receberam foi porque fizeram diferença. E muitas vezes o nosso comportamento nos impede. Nós estamos tão preocupados com o formato que esquecemos do conteúdo. Por isso nesse momento é você, o Espírito Santo. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai clamar por dentro ou se você vai abrir a boca, mas faça alguma coisa por ti mesmo. Ele está aqui, amém. O único motivo que me fez chegar. Me ajuda aí, Juliana, dá só um pouquinho mais de áudio. Todos os versos e canções que eu consegui, todas as vezes quebrantado. Vamos lá comigo. Só quero que teu é o reino, glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Isso, Juliana, vai, me ajuda. Teu é o reino, vai, adora, para sempre. Teu é o domínio. Santo. Você começa a orar, eu vou invocar o Espírito Santo. Somente é santo. Começa a falar para ele agora onde estão as tuas dores, o teu problema agora. Não há outro. Não há outro. Tudo que você precisa é adorá-lo aqui. Vai. Conta para ele, Senhor, está doendo. Aquela palavra de ofensa dói até hoje. Senhor, eu não consegui perdoar. Fala para ele agora. A sua casa está pegando fogo, você precisa fazer alguma coisa. Me ajuda, Juliana, eu quero mais ainda. Quero mais ainda, mais ainda. Eu quero empoderar esse lugar. Isso. Eu quero colocar alto, porque ninguém precisa ouvir a sua oração. É você, o Espírito Santo. Vai. Vai, começa aí, vai.
Começa a orar. Eu coloquei alto mesmo para ninguém ouvir a tua oração. É você e o Espírito Santo. És santo. Começa a falar para ele onde está doendo, cara. Você não pode sair daqui da forma que você entrou. Você precisa sair daqui ainda mais cheio. Você precisa sair daqui curado. Você precisa sair daqui decidido a não desistir. Você tem que sair daqui com a nova perspectiva. Você tem que sair daqui hoje para vencer amanhã. Então nesse momento abre a tua boca e fala com ele aonde dói aí, aonde está doendo, o que você precisa nesse momento. Isso, vai. Uma coisa vai orando, é você. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa. Quem souber adore, vai. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Muito bem, Espírito Santo. O Senhor falou comigo quando eu entrei por essas portas hoje, que vidas sairiam daqui curadas hoje. E não é segundo a minha palavra, mas é segundo a tua ordem.